Senhor amado, provado isso, o quanto que o Senhor nos ama em todas as coisas que nós vivemos. Nós queremos render a Ti agora todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções. Senhor, tudo aquilo que nós vivemos no dia de hoje, nós queremos render ao Senhor para estarmos focados, Senhor amado, com os ouvidos atentos. Senhor, é o que o Senhor vai ministrar no nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor amado, por esse um ano, Senhor, em que o Senhor nos ensinou, Senhor, nesse curso do Rema. Pai amado, nós estamos começando hoje a segunda etapa, o segundo ano, Pai, e nós queremos aprender do Senhor para nos movermos nessa terra como o Senhor deseja. Senhor, nós queremos ser uma igreja madura, Pai. Nós queremos ter um coração alinhado com o teu coração e fazer aquilo que o Senhor já planejou para nós. Senhor amado, a tua palavra ela nos diz que o Senhor já preparou obras para nós andarmos nelas. E é nessas obras que nós queremos andar, Senhor. Por isso, Pai, revela a tua palavra no nosso coração. Faz essa palavra, Senhor amado, ser na nossa vida, Senhor amado, ser verdadeiramente um rema na nossa vida, Pai. Para que nós venhamos receber, Pai amado, e viver por ela, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, hoje nós vamos dar início, né? Como a Rê falou na oração, nosso segundo ano do Rema. No final, todo mundo tem que ministrar, viu? Já vai preparando, senão não forma. Na escola é assim. Então, todo mundo tem que ter uma ministração no final. Na matéria Ministério Prático, a gente aprende sobre os dons, né? Direitinho, cada dom, e vamos ministrar. Todo mundo ministra, tá bom? Hoje nós vamos dar início à matéria evangelismo. Gente, eu fiquei muitos dias assim perguntando ao Espírito Santo qual matéria começar e não vinha outra matéria na minha mente no seu evangelismo. Eu não conseguia nem lembrar as outras matérias do Rema do segundo ano. Eu só lembrava do evangelismo. Então eu falei, não tem como. Eu creio que é o que o Senhor tem para nós nesse momento, né? Como a Bíblia mesmo fala, a seara é grande, poucos são ceifeiros. Então, a gente precisa se mover nessa questão do evangelismo, e a gente vai entender que o evangelismo não é eu pegar o microfone e ficar na praça gritando igual uma louca. Não, não é isso, né? O evangelismo tem suas particularidades, o evangelismo tem direção do Espírito Santo, ele tem mover, né? Ele tem toda a unção na nossa vida para que ele aconteça. E por que a importância da gente estudar o evangelismo? Porque antes de ascender aos céus, né, antes de subir, ser glorificado pelo Pai, Jesus, ele deu essa instrução aos discípulos para que continuassem a obra da evangelização, né? Para que ele havia começado, né? Então ele falou para que fossem, né, e pregassem o evangelho às pessoas. Então, desde então, esse evangelismo ele tem sido feito por homens e mulheres de Deus. São pessoas que amam o Senhor e querem proclamar essa redenção, né, esse plano da redenção que foi conquistada por Jesus. Então, quando a gente se dispõe a fazer um evangelismo, a ir até as pessoas, nós temos que entender que nós estamos fazendo isso por amor, porque a gente recebeu esse amor, a gente reconheceu esse amor, então a gente quer que as outras pessoas também tenham esse amor. Então não é uma coisa assim que eu vou fazer obrigada, porque eu estou na denominação X, eles querem que eu faça, eu tenho que ir lá entregar um papelzinho, não é isso. A gente tem que ter no nosso coração a questão seguinte, eu estou indo porque eu reconheço o plano da redenção, eu recebi o Ministério da Reconciliação, e eu quero que todas as pessoas recebam esse amor, essa salvação que eu recebi. O evangelismo nada mais é, na minha humilde opinião, é você amar a pessoa a tal ponto de querer dividir com ela o bem que você receber. De você querer falar para ela assim, olha, eu estou vivendo o sobrenatural de Deus, você também pode.
Olha, eu tenho um pai que me ama, você também tem, vem desfrutar dele, sabe? Eu acho assim que a gente tem que ir até as pessoas com esse amor, com essa verdade, não com a condenação, com a culpa, com o julgamento, né? Então, aí nessa matéria, não, como eu já comecei a falar, nós vamos aprender particularidades, o caráter desse ministério que foi reservado para todos nós, todos que somos filhos, que é o ministério da reconciliação. Ah, se você não sabe, Denise, eu não sei meu chamado, eu não sei nenhum dom, eu não percebo nenhum dom. Ah, não sei nada. Ah, mas um ministério com certeza você tem, que é o da reconciliação. Porque ele foi dado a todos. A todos. Porque lá em Marcos 16:15, quando o Senhor fala e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou assim, ide os evangelistas e preguem o evangelho. Ide os pastores e preguem o evangelho. Ele falou, ide para todo mundo e proclamar esse evangelho, dessa grande salvação, de tudo isso que Jesus conquistou por nós, né? Então, nós temos umas definições da palavra evangelho. Eu vou escrever aqui, gente, porque eu nunca sei se eu estou falando certo, porque eu não sei falar grego, né? O Espírito Santo pode me ensinar. Pela fé eu recebo. Egelion, eu acho. Euagelion. Não sei como pronuncia, mas a palavra é essa aí. Essa palavra é no grego. O original dela quer dizer assim, que ela denota uma recompensa por boas notícias. Depois, desapareceu essa ideia a ideia da recompensa e a palavra passou a designar a mesma assim, boa notícia. O evangelho é boa notícia. Aí, no Novo Testamento, ela denota que quer dizer assim, boa notícia do reino de Deus e a salvação através de Cristo. Então, quando a gente vai pregar o evangelho, quando a gente vai falar o evangelho para alguém, é para a gente pregar a boa notícia do reino de Deus e a salvação que foi através de Cristo. No evangelismo é o que a gente vai levar para a pessoa. Agora, o significado de evangelismo é pouca coisa de diferença. Eu vou escrever aqui. É quase a mesma coisa, né? Que essa palavra aí, evangelizo, no grego, ela significa anunciar boas notícias, proclamar boas novas. Ela é usada no Antigo Testamento no Antigo Testamento ela era usada para qualquer tipo de boa notícia. De jubilosas notícias da bondade de Deus, em particular, de bênçãos messiânicas. E no Novo Testamento, ela é usada especificamente como boas novas a respeito da vinda do reino de Deus, da salvação que pode ser obtida nele, através de Cristo, e o conteúdo dessa salvação. Então, assim, no Novo Testamento, o evangelismo, ele veio com essa especificação de anunciar as boas novas do reino de Deus e da salvação que pode ser obtida através do que Cristo fez por nós na cruz. Então, quando a gente vai evangelizar, é isso, nós vamos levar o reino para as pessoas e a salvação. Mostrar para elas o reino de Deus e a salvação que foi conquistada por Jesus na cruz. Na palavra evangelismo, a partícula ismo, ela indica sistemas, sendo evangelismo o ato de levar as boas novas com métodos, estratégias e técnicas apresentadas no Novo Testamento. Então, tem uma descrição aqui. Ó. Evangelismo é a apresentação de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, de tal maneira que os homens possam confiar nele como Salvador e servi-lo como Senhor na fraternidade
de sua localidade, de sua igreja, do seu povo ali. Então, no evangelismo, o que nós vamos fazer? Através do poder do Espírito Santo, nós vamos apresentar o evangelho das boas novas para as pessoas. Mas aqui, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa parte. A igreja, ela foi comissionada a evangelizar. Lá em Mateus fala isso, Marcos fala, Lucas fala. Vou até ler Mateus 28, de 19 e 20 para nós. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Outra coisa, Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E vamos ver também Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. Então, essa missão aí foi dada para a igreja. E hoje quem é a igreja? Nós. Né? Eu não posso esperar eu estar participando de uma comunidade, de um grupo de pessoas, seja o que for, para eu me considerar igreja. Eu sou igreja, ponto. Eu faço parte do corpo de Cristo e eu tenho esse ministério disponível para mim, que é levar as boas novas. Essa ordenança, ela foi dada por Jesus Cristo aos discípulos pouco antes dele subir aos céus. O que nós precisamos compreender nessa vocação da igreja, nossa, é que isso não é uma questão política, não é um social, não é uma questão filantrópica. Apesar de tudo isso fazer parte, isso tudo faz parte. A gente vai levar, mas a principal vocação da igreja, nossa, é sermos missionários. O que é o missionário? É o que leva, é levar o evangelho do reino, é evangelizar as pessoas, é mostrar o reino. Só que você, olha só como que é interessante. Por exemplo, eu quero, está no meu coração, levar a palavra para um povo indígena, lá no meio do Amazonas. Senhor, é só um exemplo, pelo amor de Deus, porque não dá, gente. Tem coisa que é muita loucura. Mas, enfim, aí o que você vai fazer? Você vai simplesmente pôr a mochila nas costas e vai para lá? Não. Você tem que preparar. Como que você vai preparar, Denise? Primeiro você vai orar muito, loucura, oração, gente, jejum. Muito jejum, muita oração, dias e dias de louvor ao Senhor. Depois vou contar para vocês o exemplo do livro que eu estou lendo. Maravilhoso. O livro chama assim, O Vinho Novo é Melhor. Não tem nada a ver com vinho, tá? Eu estou lendo, maravilhoso. Não é? Então, assim, o que você vai fazer? Você vai começar, a tribo é lá no Amazonas, né? O que você vai fazer? Você vai começar a orar pelo estado do Amazonas, para você conhecer lá. Você vai buscar informação. Hoje a gente tem informação. Como que funciona o Amazonas? Porque o estado de lá tem leis. A gente sabe que o Brasil tem a República Federal, mas cada estado tem suas particularidades. Então, você conhece a lei federal, mas e lá? O que você conhece lá? A comunidade indígena que eu vou é lá no meio. A Maria também já leu esse livro, né? Aí você vai lá para o meio de não sei lá da tribo, não sei das quantas. Você tem que saber lá como é que chega, como é que são as pessoas, como é que é o comportamento de lá. Gente, você precisa se preparar. E você precisa ter pessoas aqui que vão ficar aqui, que vão te sustentar em oração, que vão estar ali, que o dia que você querer desistir, que você desesperar, você vai ligar para essa pessoa, ela vai orar para você e vai falar, não desiste, é o seu propósito. Você está aí. Foi seu primeiro livro, Rei? Que legal! Depois nós vamos conversar sobre ele, tá? Tô achando maravilhoso. Eu comecei a ler sábado, eu fui viajar, enquanto eu esperava o ônibus, meu filho, eu fui lendo. Muito bom. Então, é isso, sabe? Então, por que a gente
Por que muita coisa dá errado? Por que muitos evangelistas, muitos missionários vão e dá errado, e passam dificuldade e tudo? Porque não estão cumprindo aquilo, não fizeram a preparação, não Porque a foram. oração não chegou antes. A oração não chegou antes. Vou te falar que eu ouvi isso semana passada. Essa passagem foi demais. Aí eu não sei de quem que eu ouvi, mas eu ouvi isso semana passada, sobre que a oração, para você chegar no lugar, a oração tem que chegar, né? Não vá para o lugar onde a oração não chegou. Gente, quando eu era da denominação, que eu era líder do negócio de missões da denominação, eu fazia eventos e tal, fazia todo culto, eu fazia alguma coisa, e eu pedia as pessoas para orarem pelas nações, porque você não vai alcançar uma nação se você não estiver em oração por ela. Não vai. Se você não estiver preparado, se o Senhor falar com você, se você vai evangelizar, você vai ser um missionário, você vai evangelizar lá na China. Querida, você vai. Mas você vai preparada. Sabe, se você se colocar à disposição do Senhor, Ele vai te preparar, você vai conhecer como que é o governo da China, como que você pode andar na China, como que você vai se vestir na China. Ele vai te apresentar pessoas da China, você vai chegar assim para você, sabe? É assim, por isso que essa questão do evangelismo muitas vezes não funciona, porque a pessoa vai sem a oração e antes, tá? Nós vamos aprender isso, tá? Aí tem uma pergunta aqui na nossa apostila. Quem deve evangelizar? Simples. Toda pessoa em Cristo recebe o ministério da reconciliação. Nós já falamos sobre isso. Está lá em 2 Coríntios 5, do 17 ao 20. Toda pessoa que aceitou Jesus, ela recebe o ministério da reconciliação, que é mostrar para a pessoa Cristo, trazer as pessoas para Cristo. Da mesma forma que alguém te levou a Cristo, leve pessoas também a Cristo. Gente, e eu vou falar, se a gente for na oração primeiro, se a gente for de forma tranquila, de forma em amor, acontece. Pode não acontecer naquele exato momento que você está falando. Às vezes você vai passar um período ali evangelizando, conversando com aquela pessoa, para que aconteça, né? Aqui tem uma parte que eu gosto muito. Cada pessoa em Cristo foi confiada a palavra da reconciliação, isto é, proclamação da obra da salvação que Cristo consumou. Então, se você não sabe nada que você tem que fazer aqui nessa terra até hoje, você fala assim, Denise, não sei nada. Uma coisa você sabe, a obra da salvação você pode apresentar para as pessoas. O reino de Deus é para você apresentar às pessoas. E vou falar um outro ponto. Nós somos embaixadores de Cristo na Terra. O que é, no dicionário, o que é o embaixador? O que significa? Embaixador, a categoria mais alta de representante diplomático de um Estado junto a outro Estado. Aqui a gente está usando a palavra Estado, porque essa apostila é dos Estados Unidos, mas é país, né? A gente sabe que é de um país para o outro. Lá eles usam muito essa palavra Estado. Título de ministro da primeira classe. Logo, somos os representantes oficiais de Deus nesta terra. E cabe a nós a missão de falar em nome dele. Gente, presta atenção. Eu tinha um sonho na minha vida de ser embaixadora. Vocês não têm noção. De ser diplomata. Eu tinha um sonho. Eu fiz vestibular para... Ai, meu Deus, o primeiro vestibular... Não sei se... Comércio exterior? Comércio exterior, mas aí comércio exterior não formou turma. Aí eu fui para ciências sociais, porque também dá para você ir por esse caminho. Aí acabou que eu não fui, porque só 5 pessoas... no vestibular formou, né? O pessoal passou e tal, mas depois não formou turma. Gente, era um sonho.
Mas aí, eu morando aqui no interior de Minas, acabou o curso de Ciências Sociais da Faculdade Governador Valadares, comércio exterior. Se você fizer Ciências Sociais, então, e partir para umas pós-graduação, umas coisas, vai ser muito melhor. Porque, dependendo do governo que estiver no país, governando o país, vai ser muito melhor para você se tornar embaixador. E tem um outro também, que fugiu o nome aqui agora, que dá para a gente fazer. Gente, eu tinha um sonho, e eu não conseguia aqui. Aí eu larguei para lá e fui fazer engenharia. Larguei, fui fazer engenharia. Aí um belo dia, estou eu sentada no rema. Aí eu aceitei Jesus, a vida mudou. Estou eu sentada no rema, assistindo. Eu não me lembro se é essa matéria, mas eu acho que não é. Acho que é alguma outra matéria do rema. O professor começa a ensinar e fala que nós somos embaixadores de Cristo. Gente, aquilo caiu assim no meu coração, sabe assim que eu lembrei? Eu falei, gente, eu queria tanto ser embaixadora, eu sou embaixadora. Muito mais importante, o que é o embaixador, assim, politicamente falando, diante de um embaixador do reino de Deus nessa terra? Gente, isso é maravilhoso quando a gente entende quem a gente é, porque o embaixador, ele é autoridade. Na embaixada, por exemplo, nós podemos estar, né? Eu sou embaixadora do Brasil lá na Síria, sei lá, no Egito, esses países que muçulmanos vivem em guerra. Ninguém pode entrar na embaixada do Brasil lá e atacar o embaixador, não. As pessoas que estão lá, a gente é autoridade, a gente é como se fosse o Brasil ali. Eles não podem tocar. Então, a gente tem que entender o seguinte: o mal, seja o que for, as forças da treva, o que for quiser chamar, não pode nos atingir, porque nós somos autoridade máximas aqui na Terra, do reino. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes do reino. Igual eu falei na reunião passada, daquela revelação que eu tive do Espírito Santo, dele falar comigo que nós não estamos andando como devemos andar, porque nós não estamos enxergando quem nós somos em Cristo, a nossa realidade em Cristo, quem a gente é. Porque se nós tivermos ciência do exato poder, de exatamente quem nós somos, que nós podemos em Cristo, acabou. Nada vai. Igual aqui. Gente, você acha que alguém vai fazer alguma coisa com o embaixador de outro país? Não faz. O máximo que eles fazem é pedir o país para se retirar, eles dão tempo, levam todos, conduzem todos para o aeroporto para ir embora. Recolhe toda a população do país que está lá, mas ninguém vai atacar. Porque não pode. Imunidade. Total imunidade. Total imunidade. Nem a sua bolsa é revistada no aeroporto. Quem falou que a gente não pode ser trasladado? Nem nossa bolsa vai ser revistada? Não pode. Você passa numa área separada no aeroporto. Imunidade diplomática. O seu passaporte é diferente. Então, nós temos isso, sabe? É a gente trazer o céu para a terra. Está dentro de nós, sabe? Botar isso para fora. E eu tenho certeza que a gente andando nessa consciência de quem a gente é, gente, o poder que está em nós, assim, soltando, vai pegar as pessoas, sabe? Vai pegar de jeito. O Espírito Santo, na hora que a gente falar assim, o Espírito Santo vai pegar uma bomba na vida daquelas pessoas. Uma vez eu vi o Luiz Hermínio falando, dizendo que parou até de ir no supermercado um tempo, porque as pessoas caíam quando ele passava. Dizendo que tinha gente que ficava endemoniada no supermercado. Porque a ciência de que eles têm ciência de quem ele é. Dizer que aí ele tinha que ir lá e orar, sabe? Parar o que estava acontecendo. E dizer que às vezes ele estava numa gôndola, era lá na outra, lá na frente. É a pessoa andar no poder que ela tem. Eu acredito nisso. A Renata teve com o Todd White aí, a gente viu as coisas que o Todd White faz por aí, quem acompanha ele, o Torben, né, que a Elisa já teve, o Renhar também, gente. Teve um que trouxe a palavra, eu não sei há quanto tempo aqui na Zion, mas foi por esses dias, e ele contou que ele entrou enquanto ele estava num culto,
o que, como é que fala, estava ministrando o culto, aonde ele andava, as pessoas eram curadas, ele ouviu o testemunho depois, ele nem sabia, mas ele andava pelos lugares, supermercado, não sei o que mais, depois aparecia testemunho de curas, de milagres, de não sei o quê, porque ele andava, ou seja, a sombra de Pedro curava. Exatamente, é isso. Sem abrir a boca, ele nem sabia o que tinha acontecido e por onde ele passava havia a cura. É isso aí. Olha, quando a minha cunhada estava no hospital, eu ia para lá, um dia eu fui, a gente ceou. Eu, ela e a irmã dela. E eu orei com ela. As outras pessoas estavam até dormindo. No outro dia eu cheguei lá, nenhuma das pessoas que estavam no quarto estavam mais. Eu assustei e falei, cadê a que estava aqui? Que eu pensei, morreu todo mundo, né? Gente, a gente sabe da nossa cabeça como que era, cada um que eu conheço. Aí ela virou e falou assim, foi todo mundo embora, todo mundo foi curado aí, ó, recebeu alta. A mulher estava para tirar a pedra no rim, a pedra sumiu. A outra estava com não sei o que no pulmão, desapareceu, acabou a tosse, foi embora. A outra, eu nem lembro o que a outra tinha, de tanta coisa que era. Elas foram embora. A minha cunhada ficou. Mas ficou bem, estava bem. Tirou lá o coágulo lá na cabeça e pronto. As outras foram embora. Então, sabe, é isso. É a gente ter essa ciência, essa consciência na nossa cabeça, essa certeza no nosso coração o tempo todo, de que onde a gente for, a gente está levando o evangelho. Muita gente, as pessoas que veem no nosso dia a dia, é assim, vem como a gente é, às vezes não é próximo, mas está ali, né, vendo o nosso dia a dia. Elas percebem, e às vezes a gente impacta a vida delas, um colega de trabalho, uma moça de uma loja, do supermercado, sem a gente saber. Depois eles fazem, igual a Renata falou, vem o testemunho. Ah, por causa de você, fez isso, a minha vida foi isso, foi aquilo. Então, é assim, é nós estarmos com essa ciência de que nós somos evangelistas nesse sentido. Ah, eu não tenho dom de evangelismo. Tem problema. Dom não, o ministério, que o evangelismo é dom não, é igual o pastor, o profeta, o mestre. É ministério. É o ministério, né? É o ministério. Às vezes você não tem, né? Você não vai ser um Billy Graham que vai fazer aquelas cruzadas e tal, mas quem você encontrar na sua frente vai receber as boas novas, através de um exemplo seu, de um testemunho da sua vida, do seu estilo de vida, mas vai, né? Aqui está explicando para nós o que é exortar. Do paracleo, que é no grego, quer dizer paracleo, que é convocar, chamar para o lado, dirigir-se a e falar. Então, assim como se Deus exortasse por nosso intermédio, significa que Deus fala aos homens através de nós, convocando-os a voltarem a Ele. Então, o que nós somos aqui? O canal. Eu sempre uso essa palavra canal, né? Porque vem assim e passa. Então, nós só somos quem vai falar. Nós fomos Deus nos exorta, nos chama para falar dele, para falar da obra dele. É isso. Aí, o que vai acontecer depois disso não é mais o nosso trabalho. É do Espírito Santo, tá? Aqui, acho que vai dar tempo, vai sim, da gente falar sobre o Ministério da Reconciliação versus o Ministério do Evangelismo. Por quê? Muita gente confunde. Ah, eu não sou evangelista, é o Billy Graham, é o Dave Leonardo, e tantos outros, né? O Todd, eu acredito que o ministério dele seja esse. Aquele T.L. Osborne, né? Nossa, eu li um livro dele, gente. Eu li o livro do homem, eu começava a arrepiar, assim, o homem já morreu, não sei quanto tempo, e era um negócio, assim, acho que é evangelismo por fogo. Nossa, que loucura que era aquele negócio, o livro. Então, assim, então, esse pessoal aí, eles têm o Ministério do Evangelismo, né? Estão lá evangelizando, e tantos outros aí que eu não vou lembrar o nome aqui, né, gente, para citar. Mas nós
ou quem não tem o chamado, né, de evangelista, chamado ministerial de evangelista, tem o Ministério da Reconciliação. Então, o que acontece? Olha, eu vou ler um trechinho aqui para a gente entender melhor. Equivocadamente, alguns creem que as pessoas comissionadas por Deus para evangelizar são somente os evangelistas. No entanto, a grande verdade é que todo crente foi chamado a ser testemunha de Cristo. Ministério da Reconciliação, mas nem todo crente é evangelista. Vamos ver o que Paulo fala em Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Está lá em Efésios 4:11. Então, a palavra evangelista, ela foi usada apenas 3 vezes no Novo Testamento. Em Efésios, Atos e Timóteo 4:5. E significa aquele que traz boas novas. Isso é, alguém que anuncia o evangelho da salvação. Um mensageiro de boas notícias. Porém, ele é um dos 5 dons ministeriais dado para a edificação da igreja, também. Então, o que acontece? Um exemplo assim, neotestamentário de evangelista é Filipe. Né, que o ministério do Filipe, ele é o modelo, porque é o único que Deus nos deu. Ele, por sua vez, anuncia a Cristo. Esta era a sua única mensagem. Que Filipe foi isso. O negócio dele era anunciar a Cristo para as pessoas, né? Lá em Samaria, está escrito lá em Atos 8:5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Aí tem a outra passagem de Atos 8:35. Ao eunuco. Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhes a Jesus. Gente, a pessoa que é evangelista, você pode conversar com ela qualquer assunto, que tem o dom, que ela tem o chamado ministerial de evangelista. Ela vai chegar em Jesus. Você pode começar a falar para ela da Bolsa de Valores. O final do assunto é Jesus. E se você não tiver aceitado Jesus, você vai aceitar, porque ele vai falar com você de um jeito. Eu não sei o que eles arrumam, o que acontece, que vai chegar. Você pode estar tendo uma discussão com a pessoa que tem o chamado ministerial de evangelista, você pode estar brigando. No final, você vai reconciliar, vai abraçar, vai chorar e vai falar de Jesus. Não tem jeito. Não tem como, ele não consegue escapar. Sabe, não desgruda dele, Jesus. O mestre, depois nós vamos aprender sobre isso, tá? É só uma coisa. O mestre, não importa o assunto, ele vai te ensinar. Se você estiver falando da Bolsa de Valores, você pode ter certeza que ele vai vir uma revelação para ele do céu sobre a Bolsa de Valores, né? Que vai te ensinar uma coisinha da Bolsa de Valores, vai. Ou ele vai estar estudando, fazendo um curso, alguma coisa, aprendendo. Todas as palavras em grego, todas em hebraico, aramaico, não sei o quê. É isso, sabe? A gente consegue detectar isso na igreja. E o evangelista, o que tem o chamado é assim. Nós, eu não sei nem se eu tenho, tá, gente? Estou falando nós, estou englobando aqui, porque o pessoal fala que eu tenho, assim, junto com o outro, mas eu não sei. Vamos descobrir. Quem não tem assim, o chamado, mas que a gente precisa. Como que eu faço? Colocar. Não é uma força, vocês entendem, né? É ser intencional. Hoje eu vou sair intencionalmente, eu vou falar de Jesus para a pessoa. Para o evangelista, não, é natural. Ele só fala de Jesus. Gente, eu gosto de ver, porque eu gosto de ficar aprendendo assim, né? Quando eu vejo alguma pregação, eu vou falar o David Leonardo, porque é um brasileiro que a gente sabe mais, né? Ele começa uma mensagem falando, não sei da onde. Não tem jeito. Ele roda, ele chega lá em Jesus. Eu acho engraçado do jeito, porque é assim, o evangelista não consegue sair disso. Aí, uma coisa que é incluído no ministério do evangelista
é o sobrenatural, que são milagres e dons de curar. Uma coisa que acompanha o evangelista, igual a Renata já teve com Todd, com outros aí, ela sabe. O dom de curar neles é uma... O dom de milagres, assim, é tremendo, gente. Aí eu arrepio de falar, eu começo a arrepiar. Porque, não que outras pessoas não tenham o dom, entendeu? Mas neles é assim, ó. Ela tem... Gente, o Billy Graham, se você for conversar, aquele outro que a esposa dele, ele foi convertido através da esposa, com o nome dificílimo. Isso, Smith... Wigglesworth. Isso, o Wigglesworth. Ainda bem que nós temos uma professora de inglês, gente, para ajudar nós aqui. Gente, aquele homem, tanto de gente que ele ressuscitou, sabe? E isso é natural, a pessoa não... Até nem pensando aquilo acontece, sabe? É assim. Então, sempre vai ter acompanhado. Então, assim, às vezes você vai falar assim, nossa, eu fui lá, às vezes, olha como pode acontecer. A gente, quem não tem o dom de evangelista, ir lá, encontrar um perdido, apresentar o evangelho, aquela pessoa aceita Jesus e vira um grande evangelista, ganhando almas. Aí essa conta vai chegar para você também, porque você levou Jesus para ele, você vai colher os frutos do que ele está fazendo. Então, às vezes, nós, não sou evangelista, não interessa. Vai para o Ministério da Reconciliação, apresenta Jesus, porque você vai despertar outras pessoas, outros dons de quem está ali dormindo, né? Então, vamos ler aqui 1 Coríntios, para a gente... Vou terminar essa parte, tá? Para a gente terminar, encerrar por hoje. Vamos ler aqui 1 Coríntios 2, 12, 28, desculpa. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois apoiadores de milagres, operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Isso aqui está falando dos dons, né? Aí a gente vai perceber que aqui o nome, o evangelista, ele não é mencionado pelo nome, mas está incluído quando se diz milagres e dons de curar. Ele não especificou evangelista, mas ele colocou o dons de curar e os milagres. Que isso, o evangelista, ele carrega isso com ele. É natural para ele carregar isso. O milagre, dons de curar também está presente em outros ministérios, tá? Em outros dons ministeriais, para outras pessoas. Não que é restrito, mas ele sempre vai acompanhar, né? Olha, vamos ver aqui Atos 8, do 6 ao 7, falando sobre Filipe. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Esse negócio aqui dos possessos saíam gritando em voz alta acontecia com Luiz Hermínio, que ele falou, quando ele andava nos lugares. É a presença, né? Depois nós vamos aprender mais sobre esse ministério, lá em Ministério Prático. Aí agora, no evangelismo, entretanto, isso não o evangelismo, o ato de evangelizar em si, é na proclamação do evangelho pelo Filho de Deus, que ele não foi chamado para operar no dom de evangelista, mas ele obedece o chamado do Ministério da Reconciliação, que é o ID. Não, igual eu falei, gente, não é obrigatório haver sinais, maravilhas, embora a palavra de Deus garante que pode acontecer, porque a gente opera pela fé, né? Então, a gente ora, declara cura, a gente faz tudo que a gente tem que fazer pela fé, né? O negócio é a gente operar em fé, né? Tem uma passagem aqui de Marcos 16, do 15 ao 18, eu vou ler, que aí a gente consegue encerrar. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, aqui nessa passagem, ele não especifica que é para quem tem o dom ministerial do evangelista. Ele fala que esses sinais vai acompanhar quem crê e pregar o evangelho. Então, isso é para nós também, tá? Que não temos, se não tivermos o dom, o chamado ministerial de evangelista. O nosso chamado for outro, ou tivermos outros dons, outras coisas. Deixa eu ver aqui se isso aqui... Mais mesmo. Eu acho que eu já falei isso aqui. Deixa eu só conferir, que eu acho que eu já falei, gente. Eu já falei essa parte aqui. Então, se a gente for, pelo nome de Jesus, guiado, a nossa oração chegar primeiro no lugar, a gente for pela direção do Espírito, obedecendo o que ele nos mandar fazer, a gente vai conseguir se evangelizar, a gente vai conseguir sim, trazer pessoas para Jesus, tá? Eu vou encerrar por aqui.